Olá, guerreiras e guerreiros, meu nome é Leonel Rádio, eu sou policial civil no Rio Grande do Sul e estou vereador aqui em Porto Alegre. O que eu e os antifas temos a ver com a tentativa de golpe de Estado do Trump nos Estados Unidos? Olha, é meio surreal, mas vocês vão entender que tem tudo a ver. E eu tô no meio disso, tô meio lá do golpe, no meio do golpe lá dos Estados Unidos. Bom, pessoal, para a gente entender sobre o que eu estou falando, vai ser importante a gente fazer Vamos rememorar algumas questões do início do ano de 2020, do ano passado, tá? Mas, bom, para quem não sabe, hoje, né, manifestantes da extrema-direita e pró-Trump, os fascistas lá dos Estados Unidos, invadiram o Congresso porque hoje o Biden ia ser, né, efetivado ali como reconhecido como presidente da República lá nos Estados Unidos. Então tá aqui, né? Eles invadiram com violência e tal lá nos Estados Unidos. Bom, enfim. Só que isso era tudo aquilo que o Trump dizia lá no início de 2020 que os antifas fariam. E no dia. E é importante, pessoal, para a gente entender a minha linha de raciocínio, é importante que a gente preste atenção nas datas. Nas datas e na forma de sincronicidade que existe nas ações. Existem nas ações dos Estados Unidos e no Brasil, tá, pessoal? Isso é importante. Eu vou mostrar para vocês aqui um tweet do Trump no dia 31 de maio de 2020. Tava o contexto do Black Lives Matter, quebra-quebra nos Estados Unidos, incêndios e tal, e ele vem a público e diz que os antifas, então, são uma organização terrorista. E manda o FBI investigar os antifas nos Estados Unidos no dia 31 de maio. Antes ele não tinha falado em antifa. Até então ele, pessoalmente, não tinha falado em antifa. Que os antifas não tinha falado sobre isso. Tá? Bom, onde é que eu entro nessa história? Preste atenção nas datas. 31 de maio de 2020. Olha isso aqui. 27 de maio de 2020. Poucos dias antes do Trump postar lá no... O Trump não tinha falado nada até então. Dia 27 de maio. Né? 4, 5... Enfim, não sei quando é que foi editado, enfim. Aí, 4 dias, 3 dias. Né? Antes. Põe 4 dias pela data, né? 4 dias antes. Já tinha esse documento aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, utilizando o mesmo argumento utilizado nos Estados Unidos, com a mesma sequência de lógica, de frases, falando em Estados Unidos o tempo inteiro esse texto que eu vou ler para vocês. E é uma denúncia realizada para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, por um deputado estadual ligado ao Bolsonaro. Fanático, tem uma foto do Bolsonaro na casa dele na entrada e tal. Vamos lá então, o deputado Rui Ligaray. Prezado Procurador-Geral de Justiça, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo cordialmente e, na oportunidade, venho através desse denunciar o movimento extremista atuante na cidade de Porto Alegre, com vínculo na organização criminosa doméstica denominada Antifa, com origem nos Estados Unidos. Isso só ficou estabelecido nos Estados Unidos a partir do dia 31 de maio. No dia 27, ele já estava falando aqui no Rio Grande do Sul que era uma organização criminosa doméstica. O mesmo argumento do Trump, que o Trump utilizou no dia 31 antes, ninguém havia falado sobre isso. Dia 27 aqui no Rio Grande do Sul já estava se falando sobre isso. O Grupo Antifas é uma organização terrorista doméstica patrocinada por Soros, né, Jorge Soros. Nos Estados Unidos, seu objetivo é promover o ódio, a violência e a divisão. Mais uma vez um texto que vem dos Estados Unidos. O Grupo Antifas está no Brasil e começa a agir para impedir as manifestações pró-governo, que era o período em que o Bolsonaro estava fazendo manifestações pelo fechamento do Congresso, fechamento do STF e abertura do comércio, tal, no início da pandemia, né? Lá nos Estados Unidos, Black Lives Matter, todas essas questões aqui. E os antifas, né, começaram a se mobilizar contra essas ações bolsonaristas. E é importante que se diga, isso começou em Porto Alegre. As manifestações antifascistas no Brasil começou em Porto Alegre. A retórica e o simbolismo dos antifas são paralelos ao Partido Comunista da Alemanha, chamado Antifascist Action. Antifa não é um movimento orgânico, mas um impulso planejado e financiado por criminosos comunistas americanos.
contra os governos de direita e agora atua no Brasil. Ó, agora atua no Brasil, o texto vem de fora. Em especial no Rio Grande do Sul, com participação de um policial civil, escrivão de polícia, senhor Leonel Guterres Rade, errou meu sobrenome. Tinha tanta inteligência trabalhando contra mim que eu sei, Irigaray, que a inteligência do Exército e da P2 da Brigada Militar estava me monitorando. Mas a inteligência é tão forte que errou meu sobrenome. Lotado na Delegacia de Homicídios de Porto Alegre, que faz de suas redes sociais a plataforma de divulgação de eventos que pregam ódio, agressão e desordem. Esse policial civil utiliza-se de sua função para incitar e estimular as pessoas a efetuarem ações antidemocráticas e por vezes criminosas. Ele defendendo o fechamento do STF e do Congresso, né, da extrema-direita, é um membro da extrema-direita, aí não é, né? Aí não é criminoso. O policial civil, Leonel Guterres Rade, errou de novo meu sobrenome, posta em suas redes sociais fotos com armas automáticas, que eram armas que eu trabalhava, né? Incitando movimentos esquerdistas, extremistas ao cometimento de crimes. Não sei de onde, ele que deveria denunciar isso em algum lugar. Esse policial descumpre seu papel institucional, além de usar-se de sua função para incentivar a desordem e descumprimento das leis. Logo ele que queria descumprir a lei, a Constituição Federal, né? Que é querendo fechar o Congresso e o STF. Ficando notório pelos vídeos divulgados nas redes, eu vou dizer quais são os vídeos depois, e utilização de função pública para o cometimento de crimes contra a democracia. Fala democracia, muito cara de pau, né? Ressalto que este parlamentar respeita todo e qualquer ato democrático legítimo, mas repudia todo tipo de movimento que incite a violência e o ódio. Engraçado, só fala em arma, em executar e pau na chinelagem, enfim. Frisa-se que o interesse desses movimentos visam transformar o estado do Rio Grande do Sul em uma praça de guerra, incitados por um agente público. Em anexo, seguem evidências da participação do policial civil, bem como dos eventos praticados pelo grupo Antifa, para que sejam adotadas as medidas cabíveis. Ora, não existe espaço para extremismo no estado do Rio Grande do Sul. Legal que ele é da extrema-direita e se declara de extrema-direita, muito menos praticados por um agente da lei. Sendo que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para manifestar meu apreço e consideração, atenciosamente o Rui Irigaray. Aqui estão as provas. Esse dia aqui foi foda. Esse dia foi muito legal. Vinha a carreata, né, fascista e tal, abertura do comércio, fechamento do Congresso, não sei o que, STF, e os antifas foram lá e barraram e fizeram eles andar de ré. E isso fez explodir o movimento antifa no Brasil. Essa ação aqui em Porto Alegre, no dia 24 de maio. Demais. Bom, aí ele pega uns vídeos meus que eu tô criticando os neonazistas aí, ó. Neonazista, e ele se fica chateado. E os neonazistas que me ameaçaram de morte, vazaram vários dados meus, demonstrando que tem vinculações internas nas instituições, inclusive na polícia, diziam que estavam trabalhando com ele, né? Aí ele pega uma foto minha trabalhando aqui com fuzil e tal, que é o que eu usava para trabalhar, né? Enfim. Bom, aqui ele bota uma foto minha com a Manuela e com o Marcos Rolim. Enfim, é uma bobajada sem tamanho. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse texto que ele utiliza nessa denúncia, ele já existe e estava inclusive no boatos.org. Né? No dia 30 de maio, boatos.org, antes mesmo do Trump falar lá. Já diz aqui que é um boato, que o Grupo Antifa está no Brasil e começa para agir e impedir as manifestações para o governo. Né? Ele usa a mesma sequência de frases que está tirada aqui, se a gente for observar. Exatamente a mesma sequência de frases. Que fala dos Soros. Antifa é uma organização criminosa terrorista doméstica, patrocinada por Soros. Onde tiver Soros aqui, tu vai ver que é o mesmo texto. Ou seja, esse texto já estava rolando muito antes do dia 27. E o Trump só vai falar no dia 31. Bom, vocês se lembram, né? O Trump fala que vai transformar numa organização terrorista, os antifas, e pede pro FBI, para quem se lembrar, FBI investigar os antifas. Aqui no Brasil, o que acontece? Bolsonaro manda investigar os antifas. Simultaneamente, no mesmo dia praticamente. Por quê? Porque esse documento, no dia 27 de maio, contra mim, mas representando os antifas, vai dar origem, né, ao dossiê sobre os policiais antifascistas, sobre os servidores públicos antifascistas, lá no Ministério da Justiça. É esse documento. No dia 27 de maio ele chega no Ministério Público, provavelmente ele já está circulando lá com o Bolsonaro, lá em Brasília, e já se inicia a abertura desse dossiê. Simultaneamente, quando o Trump, no dia 31 de maio, começa a fazer investigações dos antifas nos Estados Unidos. E aqui ele fala, um ofício escrito contra manifestantes antifas, não, foi um manifestante, fui eu, contra mim,
por um deputado estadual do PSA do Rio Grande do Sul, defensor da liberação de armas e tal. É um dos anexos do dossiê produzido pelo Ministério da Justiça sobre o movimento policiais antifascismo. E 4 acadêmicos considerados formadores de opinião. Bom, depois é considerado inconstitucional, né, esse dossiê. A coluna apurou que um dos anexos do dossiê é uma carta datada do dia 27 de maio, dirigida ao Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, que é o documento que eu mostrei para vocês, pessoal. O que é grave nisso aqui? E é isso que eu quero fazer, então, chamar a atenção, pessoal, da gravidade do que foi essa tentativa de golpe lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é certeza. Essa sequência que eu mostrei para vocês e, simultaneamente, a flexibilização do comércio de armas de fogo e todo o discurso que vem sendo feito sobre que ele diz que se não tiver voto impresso eu não vou aceitar, porque ele sabe que não vai ser colocado voto impresso, porque é muito caro, enfim. Mas os discursos, se não tiver voto impresso não vai ter eleição, vão dar golpe porque a mídia é mentirosa, porque não sei o quê. Tu vê que vem exatamente como o Trump fazia, exatamente a mesma sequência de frases do Trump. E aí acontece essa situação lá nos Estados Unidos. Isso que aconteceu lá, a gente fazendo a referência com todas essas questões que eu trouxe agora, vai acontecer no Brasil, só que com armas de fogo. Escrevam o que eu estou dizendo. Vai acontecer no Brasil, porque o que aconteceu comigo, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, foi simultâneo e idêntico, articulado, com frases, com lógica, todo o procedimento o mesmo, exatamente o mesmo. E vai acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, só que eu acredito que no Brasil vai ser de forma muito mais violenta e sangrenta. Então, fica o alerta, fica o apelo, não menosprezem, não achem que é uma coisa isolada lá, uma bobajada, porque as coisas são articuladas. Aquilo que aconteceu lá está sendo treinado para acontecer aqui. Está sendo articulado para acontecer aqui da mesma maneira. Eu estou em grupos em que isso é falado de forma aberta. Vamos pegar em armas para não sei o que, querem derrubar nosso mito, quando não querem que ele vença a eleição. Vocês estão entendendo? Então, espero que tenha ficado aqui a reflexão e que vocês levem a sério isso que eu estou falando para vocês. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Muito obrigado.